Amor e paz a todos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós iremos dar início à nossa segunda parte do livro Bem-vindo, Espírito Santo. E essa série tem me edificado muito, espiritualmente dizendo, e eu espero que estejam edificando a vida de cada um de vocês. Amém? Desde já, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho e não esquece, deixa aí o seu comentário, alguma série que nós possamos compartilhar, que você queira ouvir aqui nesse canal, que quem sabe não seja a próxima a nós ouvirmos. Amém? Nós seremos edificados juntos pelo intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Como sabemos que o Espírito é uma pessoa? O próprio Senhor Jesus colocou um ponto final na personificação do Espírito Santo, quando se recusou a falar sobre o Confortador, o abençoado Espírito Santo, como se fosse uma coisa. A palavra grega para Espírito é pneuma. Normalmente admite que se trata por isso, mas Jesus demonstrou a personificação do Espírito Santo ao se referir usando a palavra Ele. Quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. João, capítulo 16, verso de número 13. Assim como você possui uma personalidade única, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Na verdade, existem características e ele atribuídas que apenas uma pessoa, isto é, um ser intelecto com vontade e com emoções poderia possuir. Ele não só possui a habilidade de pensar, de se comunicar e de expressar o seu amor, como também facilmente é atingido por palavras e ações impensadas. Eis algumas evidências específicas que nos permitem saber o Espírito Santo como pessoa. Primeira característica: ele possui intelecto. O Espírito Santo é capaz de pensar. Será que ele pode raciocinar e se lembrar? De acordo com a palavra de Deus, ele possui tais habilidades, uma vez que, como pessoa, possui intelecto. Apenas uma pessoa com intelecto tem a capacidade de explorar, de examinar e de procurar. E tudo isso o Espírito Santo é capaz de fazer. Por exemplo, não conseguimos prever com profundidade aquilo que Deus preparou para o futuro, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. O Espírito de Deus tem conhecimento de tudo, mas mesmo assim ele procura até nas profundezas e na magnitude dos planos do Pai. E ele compartilha tal conhecimento conosco. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele? De mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso 11. Fica claro nessa passagem que ele não é apenas um mero revelador da verdade,
mas também um ser que conhece pessoalmente a verdade. A própria Escritura declara que o Espírito Santo possui mente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 ao 27. Perceba 3 aspectos dessa passagem. Primeiro, o Espírito Santo ora por nós. Segundo, ele vasculha o coração. Terceiro, ele possui uma mente. A mente do Espírito, aqui, a palavra mente é abrangente e encampa as ideias de raciocínio, emoções e propósito. O Espírito Santo opera em nosso favor. O Senhor Jesus deixou isso claro quando prometeu que o Espírito Santo lhe ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse, em João capítulo 14, verso 26. Foi isso que fez o Espírito Santo pela nação de Israel. Desde o teu bom espírito para instruí-lo, não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Neemias 9:20. Os versículos citados destacam o papel ativo de educador do Espírito Santo, papel que só é possível para um ser com intelecto. Em João capítulo 15, verso 26, aprendemos que ele não é apenas o ensinador, como também testifica quando ensina o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Ele não só nos ajuda a testemunhar, como também ele próprio dá seu testemunho, uma ação que requer intelecto. Em João capítulo 16, 12 ao 15, o Salvador se refere ao Espírito Santo como nosso guia, de modo que ele guia. O Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Verso 15. Não se trata de uma transferência mística, de um conhecimento. Trata-se de ouvir as coisas de Deus e de falar sobre aos fiéis. Verso 13. As ações de ouvir e de repetir o que se ouve claramente requerem um intelecto. Segunda característica, ele possui vontade. Quando Cristo retornou aos céus, ele deixou o Espírito Santo no comando da igreja. Ele tem uma vontade própria e exerce a responsabilidade de tomar decisões na terra. A gama de dons espirituais disponíveis para os fiéis não é conhecida ao acaso, disse Paulo, pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um, como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. As pessoas que trabalham no reino de Deus estão sujeitas também às orientações do Espírito Santo. Paulo disse para os anciões da igreja em Éfeso: o Espírito Santo os colocou como bispo
Atos 20, 28. Mesmo Cristo, após ademoestar as 7 igrejas no Apocalipse, disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, verso 7. É vital que permanecemos de acordo com as orientações do Espírito Santo. Terceira característica: ele possui emoções. O Espírito Santo não é uma entidade desprovida de emoções, incapaz de demonstrar compaixão ou preocupação. Ele é uma pessoa com coração e emoções. Eis 2 maneiras através das quais ele expressa a emoção. Primeiro, o Espírito Santo pode amar. O amor é mais do que uma característica do Espírito Santo. O amor é o próprio caráter dele. Uma das passagens favoritas foi escrita pelo apóstolo Paulo: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito Santo, que lutei juntamente comigo por meio das vossas orações em meu favor diante de Deus. Romanos 15, 30. Esse versículo é muito especial para mim, pois conheci pessoalmente o amor do Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim de maneira bastante especial. Deixa-me contar a maior história de amor que conheço. Deus amava tanto que enviou seu Filho. O Filho me amava tanto que morreu por mim. E o Espírito me amava tanto que ele veio e revelou o Senhor Jesus para mim. Esse mesmo Espírito Santo continua a me amar e me ajuda a ser cada vez mais como o Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo pode ser machucado. O Espírito de Deus é tão gentil e amoroso que foi comparado a uma pomba. Ele se machuca facilmente. Assim como o Espírito Santo, o Senhor Jesus também foi profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Marcos 3, 5. O Espírito Santo também pode ser afligido por ações e atitudes equivocadas. Paulo não falava para o mundo, mas para a igreja, quando deu esse duro aviso: não me entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados para o dia da redenção. Efésios 4, verso 30. A palavra afligir significa atormentar, causar tristeza, ofender, insultar ou causar dor. O Espírito Santo tem um coração tenro, que chora com facilidade por você e por mim. A ele causamos dor e até mesmo vergonha quando falhamos em viver a vida cristã como deveríamos, antes mesmo do aviso de que não devemos afligir o Espírito Santo. Também é dito: não dei lugar ao diabo, no verso 27. Não furte mais, verso 28. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, verso 29. Então Paulo segue a conta como podemos ajudá-lo em vez de afligi-lo. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-vos mutuamente,
Assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 31 ao 32. O Espírito do Senhor conhece os corações. Ao nos mantermos puros e justos, evitamos magoá-lo.